Fala, matemáticos, tudo bem? Hoje eu estou trazendo um conteúdo de cálculo. O conceito é sobre acréscimo e sobre diferencial. Tem gente que tem dúvida sobre isso e quando chega nas derivadas e nas integrais não compreende. Então vamos ver como que a gente faz o passo a passo sobre esse tema? Então, pessoal, primeiro vamos falar sobre acréscimos, né? Então, veja que eu estou com esse ponto aqui, ó, vou marcar para vocês, é o ponto x1. E há então um deslocamento para x2, a minha nova posição. Eu falo que o acréscimo chamo de ΔX, deixa eu mudar aqui a cor, ΔX, né? ΔX então vai ser a minha diferença do ponto x2 menos o ponto x1. Então, meu ΔX, pessoal, é importante vocês terem isso. É essa distância aqui, ó. Ah, Tércio, mas por que você fez x2? Acompanha comigo, ó. Se eu pegar x2, eu tenho essa distância aqui toda, né? Esse comprimento aqui. E eu vou pegar até onde está o x2. x2 é todo esse tamanho, né? Que eu estou pegando aqui, ó. Vou fazer até bem direitinho para vocês verem, ó. Aqui está o meu x2, né? Ó, pronto. Vai da origem, que é 0, até essa distância aqui, x2. Se eu pegar, fazer x2 menos x1, quem é x1? Ó, x1, vou apagar isso aqui, depois eu volto nele. Quem que vai ser o x1, então? Vou pegar aqui o x1. O x1 é a distância que vai do 0 até o x1. É o que está em verde aqui, ó. Tá certo? Vamos dar um zoom para a gente ver, ó. Então, tá aqui, ó. x1 é o verde. O x2 é tudo. Se eu pegar todo esse comprimento em azul, né? E eu vou tirar o x1. Vou até usar essa ferramenta aqui que é melhor. Vou tirar o x1. Tirei. Se eu tiro o x1, né? Eu estou cortando essa parte, estou cancelando. Isso é que tamanho? É meu ΔX. Então, se eu vier aqui agora e apagar, vamos apagar, ó. Apaguei aqui, né? Sobrou, então, quem? Sobra só a minha distância lá, ó, que é o ΔX. Agora, deixa eu só pegar aqui e marcar para você ver. Tá, cor azul. Pronto, é o ΔX. Por isso que a gente faz x2 menos x1. Vamos voltar. Então, esse é o meu ΔX. O mesmo raciocínio, gente, eu vou usar para ΔY, tá? O ΔY vai ser o tamanho todo, esse é o tamanho todo, que é f de x2, menos f de x1. Esse é meu ΔY. Então, a gente aprendeu o que é o acréscimo. O acréscimo eu estou somando, né? Eu posso dizer, então, ó, se você pegar ΔX, escrever aqui embaixo, igual a x2 menos x1, se eu passar o x1 para o outro lado, eu digo, então, que x2 é igual ao meu ΔX mais o x1 que eu mudei de posição. E é verdade, o x2 não é a distância toda. Vocês lembram quando eu fiz? O meu x2 era a distância toda, que pega tanto o x1 mais o ΔX. Bem, aí o próximo conceito é o de diferencial. Então, vamos ler isso aqui juntos. Vamos lá, entender agora o que é o diferencial. A diferencial de uma variável independente x. Então, x é independente e o y ele depende do x. Por isso que a gente escreve assim, ó, f de x igual a sei lá, vou escrever aqui uma equação da reta, ax mais b. Esse f de x, ele representa lá o nosso eixo y, não é isso? Né? Quando a representação 1x vai relacionar a um y, tá certo? Então, o x, ele é independente e o y depende do x. Por isso que a gente usa, então, esse conceito aí. Mas vamos voltar aqui ao que a gente estava aprendendo, ó. Eu tenho uma variável independente x denotada por dx
que vai ser igual ao ΔX. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando que o meu dx é igual ao acréscimo, e isso eu chamo de diferencial. Diferencial da variável independente x. Agora, a diferencial da variável y, a gente vai denotar por dy. Assim, a gente tem que dy vai ser a derivada de f' de x vezes o diferencial, né? Vezes o ΔX, que é o acréscimo. Tércio, está confuso isso aí. Mas você lembra que a gente usava isso aqui quando aprendemos derivada? A derivada eu posso denotar assim, ó, dy por dx, já usada para f' de x. Lembra que a gente usava? Olha, eu não aprendi aqui que o ΔX, o dx é igual ao ΔX, então eu posso escrever aqui no lugar desse ΔX, eu posso escrever dx. Então, isso ficaria assim, ó, dy é igual a f' de x vezes dx. Então, eu posso pegar esse dx e passar para o outro lado. Então, dy sobre dx é igual a f', deixa eu destacar mais o f' de x. O que isso quer dizer? Que eu tenho um quociente entre duas diferenciais. A derivada é um quociente entre duas diferenciais. E agora, acho que fica bem legal a gente entender isso graficamente, né? Vamos ver graficamente. Então, graficamente, pessoal, eu tenho aqui, ó, uma função f de x, tá? Representada aqui. Deixa eu ver se eu consigo marcar ela, depois eu desmarco. Ó, essa aqui é a minha função f de x, que eu marquei aqui, tá certo? Vou apagar só para o desenho não ficar cheio. Então, essa é a nossa função f de x. Eu pego uma reta que é tangente passando por P, né? E ela tem essa inclinação aqui, alfa. Vejam que eu tenho o x1 que pega o ponto P, né? Então, eu posso dizer que meu ponto P, ele tem lá as componentes, que é a primeira, que é o x1, e o f de x1. O ponto Q, que também faz parte da função Q, ele é composto, então, o ponto Q, ele vai ser composto aqui, veja que aqui ó, tem um ponto x2, né? E o f de x2. Pronto, já defini os meus pontos, tem minha reta T. E agora, pessoal, o que vai acontecer? Quando eu falo nessa parte que eu estou tratando algebricamente, eu tenho meus pontos, eu observo o seguinte, que a minha tangente de alfa, então se eu escrever aqui, ó, tangente de alfa, né? A tangente, a gente já viu que é igual a f' de x no ponto. Então, no ponto quem? Ponto x1. Mas a tangente vai ser o quê? Vai ser essa distância aqui, ó, de M a R, cateto oposto, né? Sobre a distância aqui embaixo, PM, né? Então, PM aqui, ó, PM. Por que você está fazendo isso, Tércio? Porque quando eu faço a tangente de alguma coisa, é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, meu cateto oposto é essa distância aqui, ó, MR, tá aqui, né? E o cateto adjacente, eu vou fazer em verde, seria o PM, tá aqui embaixo, tá? Fiz ele mais afastadinho um pouquinho para você ver. Então, vai ser o P e o M. Ok, então, eu tenho esses dois traços aqui, né? Que representam o quê? A minha tangente. Mas uma coisa que eu vejo é que a derivada, a gente aprendeu isso lá no slide anterior, f' de x1 é o que? É um dy sobre o dx, né? Que a gente viu isso. Então, eu posso concluir, pessoal, a partir disso, né? Olhando aqui agora, que o meu dy, ele vai ser igual a quem? O meu mr, ó. Meu mr. E o meu dx é meu pm. É essa distância que eu marquei
em verde. Eu estou fazendo uma relação. Então, o que acontece? Só que eu olhando agora para essa reta aqui, o que acontece? Eu tenho toda essa distância aqui, ó. Deixa eu marcar para vocês. Que é quem? Meu delta y, né? Então, eu tenho uma diferença aqui, ó. Delta y menos o dy. Vamos voltar lá. Delta y sobre dy. Então, esse delta y, tá? Se o delta y for aproximadamente igual ao dy, eu posso considerar isso, né, em exemplos práticos. Delta y aproximadamente igual a dy. Mas para isso aqui acontecer, o que eu tenho que considerar, né? Que o delta x seja um valor pequeno. Então, resumindo, gente, se essa distância aqui ela é bem pequena, imagina que a gente pegando aqui, ó, né, nesse pontinho aqui onde que eu estou marcando, né? Eu estou aqui, tá supondo, vou dar um zoom aqui só para vocês verem, nesse pedaço aqui. Tanto o meu ΔX ele é tão pequeno, que o meu ΔY é praticamente igual ao meu ΔX. Volta lá, então. Então, qual a conclusão que eu chego, né? Eu chego à conclusão que quando eu estou fazendo o meu f' de x, o meu dy é aproximadamente igual ao ΔY e o dx é o nosso ΔX que tinha sido definido lá anteriormente. Então, pessoal, a gente pega esse conceito para mostrar para vocês que há uma relação, como nós mostramos aqui, né? Quociente entre duas diferenciais, o dy e o dx. Por isso que quando lá, no próximo vídeo agora, eu vou mostrar para vocês a regra da substituição, resolvendo integrais, aí você vai ver que vai aparecer um dx no final, um dy no final. Mas isso aí é para o nosso próximo vídeo, né? Deixa eu só me despedir com vocês aumentando a tela aí. Então, pessoal, obrigado aí pela assistência de vocês terem assistido o meu vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. E a gente se encontra num próximo vídeo, que eu vou fazer agora a resolução de algumas integrais pelos métodos de integração. Vamos usar a integral direta e o método da substituição. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, galera!